nosso programa Papo Saudável. A mudança súbita da nossa rotina e vigência da pandemia tem trazido hábitos não tão saudáveis, não só no home office, mas também no homeschooling. Então trouxemos para conversar com a gente Tiago Vilela, fisioterapeuta, que vai mostrar a visão do fisioterapeuta relacionada ao tema. Trouxemos também o Dr. Sandro Reginaldo, ortopedista e traumatologista, que vai mostrar a visão médica ortopédica também relacionada com o tema. Gostaram? Além disso, vamos dar dicas preciosas para o Dia das Mães. O programa hoje está imperdível, emocionante. É só aqui, é só no programa Papo Saudável. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Sejam bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável. E essa semana eu tenho certeza que vocês vão adorar os assuntos que trouxemos para vocês. Afinal, quem não está ficando mais tempo em casa? Quem não está tendo home office? Ou quem não está com homeschooling? Eu tenho certeza que todo mundo está desse jeito. E as lesões começam a aparecer. E as dores começam a aparecer. E o que nós podemos fazer a respeito? Viu? Como hoje o programa está sensacional, trouxemos para vocês Tiago Vilela, fisioterapeuta, e ele vai falar um pouco para nós sobre esse universo, né, que tanto está fazendo parte do nosso dia a dia. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Eu que agradeço, Rogério, é um prazer. Obrigado aí pelo convite, ao Décio também. E tenho certeza que tem muita coisa nova para a gente falar, tem muito mito e muita crença a respeito dessas questões do home office, né? Para mim é um prazer poder contribuir. Ótimo. Então, vou começar te perguntando. Tiago, que é um fisioterapeuta ligado à fisioterapia relacionada ao esporte, fala um pouquinho para a gente qual é a diferença de se fazer uma consulta médica nesse sentido e fazer uma consulta com um fisioterapeuta, a importância de você fazer a consulta com um fisioterapeuta. Excelente, Rogério. Essa é uma pergunta, assim, eu acho que muito importante, porque existe uma confusão muito comum, né? Vários pacientes, Tiago, eu vou no médico, eu vou em você, o que eu faço, né? Então, assim, uma diferença clássica que a gente tem que deixar entre as duas avaliações e os dois diagnósticos é que nós, fisioterapeutas, nós estamos focados no diagnóstico de funcionalidade e ou disfuncionalidades, né, de uma disfunção. E o que é importante as pessoas entenderem é que nem toda disfunção ela está atrelada a uma lesão, uma patologia, uma doença. Então, vou dar um exemplo simples, eu posso ter uma dor no ombro. E essa dor no ombro, ela não ter nenhum caso, nenhuma situação, nenhuma lesão, nenhuma patologia que justifique essa dor. Ou seja, pode ser que essa pessoa tenha dor sem uma lesão estrutural. Então, eu posso identificar algumas disfunções que justificam essa dor, que gera um estresse tecidual e não necessariamente tem uma lesão associada. Então, isso é um ponto muito importante. Diagnóstico de lesão, diagnóstico médico, ele nem sempre está ao lado de um diagnóstico funcional. Então, muitas pessoas dizem, pô, Tiago, mas eu fiz um monte de exame, eu fui no médico, ele falou que eu não tenho nada. Mas eu sinto isso, eu sinto que tem algo anormal, né? Às vezes não é uma dor propriamente dita. Então, o médico, ele foca no diagnóstico clínico. O que é o diagnóstico clínico? É a identificação de alguma alteração anatômica e ou fisiológica. Enquanto na patologia, assim, né? Nessa doença mesmo, né? Tem que ter a doença, né? E na fisioterapia eu não preciso necessariamente ter a doença, não é mesmo?
Não precisa, exatamente. Agora, o que é muito comum é que as pessoas, às vezes, demoram tanto para procurar o fisioterapeuta que, às vezes, aquela disfunção já virou uma doença, já virou uma lesão. Isso acontece muito na temática que nós estamos falando hoje. Então, vamos imaginar, você trabalha no home office, você tinha um desconforto. Pô, eu tinha um desconfortozinho no pescoço, mas eu fui automedicando, aguentando, alongando, suportando, e pode ser que isso lá na frente se torne uma lesão de fato, mas que no passado, às vezes, não era. Era uma simples função, uma fraqueza muscular, uma alteração posicional, um estresse do tecido. Então, hoje, não necessariamente uma disfunção acompanha uma lesão, mas uma disfunção pode levar a uma lesão, assim como vice-versa. Eu posso ter um trauma, né? Eu estava conversando agora há pouco, descobri que o Eldécio é um ciclista, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma lesão, uma queda, e a partir dessa queda ter uma lesão e envolver após uma disfunção. Então, as coisas, elas podem, ou seja, a lesão pode estar associada a uma disfunção e vice-versa. Então, por isso que é importante, quando eu suspeito de uma lesão, uma patologia, em primeiro lugar, vou procurar o médico, vou lá no médico, vou tirar essa possibilidade de uma doença, de uma lesão. Não identificou nada? Beleza, vou no fisioterapeuta, tá? E nesse momento que nós ficamos muito em casa, quer queira, quer não queira, tem duas situações, né, Tiago? A tensão da preocupação, da ansiedade, da angústia, depressão, uma série de alterações, de apreensão, e sem falar nas dores, e, enfim, todo um processo pesado, e isso gera contrações, né, que geram dores, né, que, evidentemente, a fisioterapia, porque se não houve impacto, não houve corte, não houve contaminação, né, são lesões tensionais emocionais por contração, que isso, normalmente, a fisioterapia pode ajudar bastante em situações. Nós sabemos muito que infecção e inflamação, né, se difere, e nós acreditamos que a fisioterapia ela atua muitíssimo bem no processo inflamatório, enquanto a medicina ela está mais, vamos dizer assim, preparada para o que deve né? Mas vamos imaginar as infecções seriam uma coisa muito mais da medicina do que da fisioterapia. Bem como imagino que a fisioterapia é um tratamento complementar dos tratamentos médicos. E nessa época agora, né, de pandemia, que as pessoas estão ficando mais tempo em casa, né, com o computador, as pessoas não estavam preparadas para trabalhar em casa. Você não tem uma sala específica, né, uma sala de trabalho em casa. Como é que tem sido essa questão do home office na pandemia para a fisioterapia? Ótimo. Eu acho que o Eldécio deixou uma deixa muito importante. Quando a gente fala do home office, Rogéria, hoje a gente tem que ter uma visão desse trabalhador em casa, né, que é o home office, é o trabalho em casa, de forma biopsicossocial. O que é essa visão biopsicossocial? Eu tenho que ver o aspecto da postura, do corpo, da posição da cadeira, da ergonomia, que a gente chama isso muito de bio, né? Mas o aspecto psicossocial agora, nesse momento, ele é muito importante. Então, às vezes, as pessoas estão sentindo dor, não é porque a postura está errada, eu não ajustei o ambiente de trabalho, mas os aspectos externos, psicológicos, sociais, eles estão muito fortes, né? A gente está isolado, a gente está sozinho, a gente está longe dos pais, a gente está sem vida social, a gente está com medo de ser contaminado, a gente está com medo de morte. E isso, como o Eldécio falou, é um aspecto muito grande no surgimento de algumas lesões, inclusive dores. Por isso que a gente tem que ver o home office de forma global. É importante uma boa postura? Com certeza. É importante adaptar o computador ao trabalhador? Com certeza. Mas eu vejo que hoje as pessoas se aderem muito a essa questão da postura como um grande vilão. E agora, no home office, na pandemia, eu não vejo como o maior vilão. O maior vilão, na minha opinião, agora chama aspectos psicossociais, muito maiores do que os biológicos.
como é que está essa questão das pessoas que estão chegando, que trabalham em casa, né? Não só a questão social, mas também essa questão postural, ler por uso, né? Muito uso do computador ou digitando no celular. É fácil para você mudar a mentalidade desse paciente? Ou a fisioterapia tem uma dificuldade também de mudar essa mentalidade? Eu falo porque, assim, lá no consultório, muitas vezes, por conta do sedentarismo, de tudo isso que o Eudécio acabou de falar agora, eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de mudar a mentalidade daquela pessoa. Você vê que ela quer a mudança, mas ela quer uma fórmula meio milagrosa, e é difícil isso, né? Nós não temos esse milagre. Quando ela não quer ela milagrosa, ela quer ela de forma mais fácil, né? Aquela velha história. Uhum. Você quer um comprimido, que eu te dê um comprimido, ou você quer uma mudança de hábito, né? Ninguém quer a mudança de hábito que gera esforço, né? Gera Porque é sofrido o esforço, né? Exato. E aí é o que o Eudécio falou, começar a fazer exercício é mudança de hábito, fazer dieta é mudança de hábito. Não é fácil, realmente leva um tempo até a gente modificar de fato esse hábito. Mas aí, voltando à sua pergunta, Rogério, eu vejo que o consultório, né, até umas 2, 3 semanas atrás, ela tinha uma demanda muito reprimida, porque as pessoas estavam com medo de sair de casa. As pessoas estavam com medo, de fato, né, de vir aqui no consultório. Principalmente eu tenho uma clínica dentro de uma academia, a gente estava com uma demanda assim que os pacientes falavam, não, eu estou com medo de ir aí, eu estou com medo de pegar Covid. E agora, nessas 2, 3 semanas, eu acho que essa demanda reprimida de casa, já com dor, sentindo, sedentário, ela estourou, né? Então, as 2, 3 semanas para cá, começaram a aparecer muitos pacientes novos, né? Com várias queixas. Tiago, eu não estava suportando, eu precisava de vir, mas eu segurei ao máximo. Mas o que a gente percebe, né, como eu falei, que é uma associação de coisas. E quando a gente fala de educação, né, Rogério, de tentar mudar esses hábitos, isso é uma das coisas que eu mais tento fazer, que nós mais tentamos fazer. Isso chama-se educação em dor, né? E o que é muito engraçado, que não é simplesmente ao auxiliar esse paciente a mudar o hábito, mas eu tenho que quebrar muito mito. E hoje é uma das coisas que eu mais faço. Existe hoje, de forma muito forte, muitos mitos na nossa sociedade, principalmente, não vou falar só mundial, mas principalmente brasileira, mitos relacionados a dores, lesões e alguns aspectos, como mencionados, postura. Então, o celular, Eudécio, que a gente fala, né? Eu pego ele aqui, fico assim, já tem 2 estudos, inclusive um estudo brasileiro, né, com um desenho metodológico publicado na revista European Pain, que é uma das melhores revistas de dor do mundo, mostrando não existe relação entre dor cervical e o uso constante do celular. Já foi feito estudo com adulto e com adolescente. O que eu estou querendo falar? Nossa, mas eu tinha certeza que existia essa relação. Eu já vi foto mostrando que quanto mais dobrado, mais peso. Isso é o que a gente chama de teoria biomecânica. Mas na hora que a gente joga num contexto de um ensaio clínico, que é uma pesquisa com pacientes, a gente vê que essa relação não existe. E o que é mais engraçado, Rogério, quando o paciente vê uma revista, ele vê um profissional falando assim, ó, se você usa o celular com a má postura, com a cabeça ruim, você pode ter dor. Às vezes ele não tinha dor antes de saber dessa informação. Por ele ter acesso a essa informação, ele pode começar a sentir dor. Então, hoje, uma das coisas que eu mais faço, isso a gente chama de nocebo. Não sei se já ouviram falar dessa palavra, nocebo effect, efeito nocebo. São inverdades científicas passadas e crenças e mitos passadas para esse paciente e que, a partir daí, ele começa a interiorizar essas informações e começa a sentir dor, ou até mesmo sentir e desenvolver sintomas. Então, quando a gente fala de educar o paciente, parte desse processo educacional é quebrar mito. Um outro mito clássico, não existe uma postura. Mas como assim, Tiago? Não existe uma postura? Não existe uma postura. E a gente sempre brinca o seguinte, a postura perfeita é a que você se sente confortável. Que a minha pode ser diferente da do Eudécio, pode ser diferente, por exemplo, da sua, Rogéria.
Aí você me pergunta, Thiago, mas eu posso sentar deitado? Se você se sente confortável nela, senta-se deitado. Agora, o que é muito importante, de acordo com os estudos sobre postura? A melhor postura é a próxima. O que quer dizer isso? Alternância de posturas. Então, eu estou sentado assim, daqui um pouco eu jogo o bumbum, sento mais para cá, aí eu volto para cá. Então, assim, a alternância de postura hoje é muito melhor do que a manutenção de uma, entre aspas, postura perfeita durante várias horas, né? Então, tem muitos mitos. E isso tem que ser feito, né, Rogério, de forma assim, muito calma. Eu até às vezes coloco algumas imagens para tentar educar, tentar convencer esse paciente. E dependendo do nível do meu paciente, às vezes eu tenho pacientes com níveis científicos, educacionais, eu abro estudo científico. Falo, você não está acreditando? Ó, aqui, ó, olha esse estudo. Essa do celular ele se sente mais confortável, né? Você abrindo, o paciente se sente mais confortável às vezes. Recentemente eu fiz isso com alguns colegas da ortopedia. Eu falei, ó, esse negócio do celular, olha aqui, tá vendo que já existe um estudo? Pô, não sabia, né? E a gente acredita que a questão da cabeça tem relação com o surgimento da dor cervical. E é um mito aí, hoje, da ciência. E algo que tem nos ajudado muito, o Papo Saudável tem nos trazido, não só para o ODS, para mim também, uma vida muito mais saudável. E a gente tem muito a agradecer as pessoas, os profissionais que vêm aqui no programa, né, para nos ensinar e ensinar os nossos telespectadores e trazendo essa mudança maravilhosa nas nossas vidas. Obrigada, viu, Thiago? Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, foi um prazer conhecer o Décio, com certeza vai ser um prazer te receber aqui na clínica, no consultório. Estou à disposição em poder ajudá-lo, né? É o que você falou, né, Aldia? Não adianta a gente pregar algo, ensinar, educar algo se a gente não aplica isso na nossa vida. Esse é um lema que eu realmente coloco e até falo, hoje eu falo para minhas secretárias, aquele meu horário de exercício, ele é sagrado. Pode aparecer paciente de onde for, não coloque ninguém no meu horário de exercício. A gente tem que se cuidar, né? Mas parabéns pelo programa. Se fosse uma reunião, você ia participar, não ia? Você ia deixar de ir numa reunião? Você agendou uma reunião. A gente não deixa de participar da reunião que foi agendada. Então, por que você vai boicotar o seu próprio exercício físico? É como se fosse uma reunião de trabalho. Exato. Perfeito. Parabéns pelo programa e foi um prazer participar com vocês. Nós que agradecemos. Obrigada, até a próxima. Forte abraço. Até mais. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Estamos de volta agora com o Dr. Sandro Reginaldo, ortopedista, traumatologista especialista em ombro. Como vocês podem ver, o nosso programa hoje está muito focado, né, na dor, nesse home office, no homeschooling, que as pessoas estão, né, mais em casa, mais sedentárias. E nós queríamos trazer esse assunto à tona, que eu tenho certeza que você em casa vai gostar muito desse nosso programa de hoje. Sandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa Papo Saudável. Oi, Rogéria. Oi, Eudécio. Muito obrigado pelo convite. É uma honra. É o que eu costumo falar, que sempre que a gente tem oportunidade de tentar transmitir alguma informação confiável para a população, acho que é importante. Acho que até é nossa missão, né? Num mundo hoje que é tão difícil você controlar a origem das notícias, a veracidade das notícias, quando a gente tem essa oportunidade, acho que é um prazer e eu acho que é quase uma obrigação nossa, como médico, de contribuir com isso daí. Obrigado pelo convite. Sandro, um prazer é todo nosso e precisamos mesmo, a ideia do nosso programa é exatamente levar informações com uma certa conotação mais de saúde, de uma maneira agradável, né? Esse é o conceito, para a sociedade, naquilo que nós pudermos contribuir, é nossa missão.
E eu gostaria de começar nossa entrevista que você falasse para a gente o que, do ponto de vista ortopédico, o que o sedentarismo de home office, de ficar em casa, de preocupações, de ansiedade, dessa loucura que nós convivemos hoje com a Covid, o que isso pode implicar e, melhor ainda, o que fazer para evitar? Décio, acho que, como você mesmo pontuou, eu acho que são vários fatores aí que essa pandemia trouxe, né? E a gente tem que tomar até muito cuidado para você não focar muitas vezes na parte ortopédica, e você tem que entender que tem todo um contexto junto. Senão é aquela história da pessoa chegar no consultório, tá com dor aqui, passa um remédio aqui. E às vezes não é isso, às vezes o remédio, uma coisa que a gente ouve muito em consultório e é um entendimento do paciente, é que se ele está com alguma dor ou alguma lesão, entre aspas, ele não pode fazer exercício. E muitas vezes o exercício adequado e bem feito é que vai resolver a dor desse doente, desse paciente, né? E nesse contexto da pandemia, as pessoas ficaram mais reclusas em casa. Lógico que agora a gente fazendo mais de um ano de pandemia, tem esse vai e vem aí, essa discussão de lockdown, que eu acho que a gente nunca chegou nem perto de lockdown, né? Porque lockdown é não poder sair na calçada, mas a gente fica mais restrito umas épocas e tudo, e às vezes até a pessoa fica insegura de fazer uma atividade física na rua. Nesse contexto, o que acontece? Você tem dois tipos de pessoas, assim, aquela pessoa que fazia atividade física e parou por causa da pandemia, e aquela pessoa que já era sedentária. Aquela que já era sedentária, talvez até, vamos dizer assim, sofreu menos porque ela já era sedentária mesmo. Mas a pessoa que tinha uma atividade constante, ela realmente tem esse impacto, ela sente mais esse impacto, né? E por vários motivos. E assim, basicamente, a sua musculatura, ela vai ter um preparo pior e, consequentemente, você vai ter uma postura pior e isso vão aparecer nas dores, de maneira bem geral, explicando, né? E, Sandro, as doenças ortopédicas pioraram com a questão da pandemia? Em vigência de tudo isso que você acabou de falar, do sedentarismo, do ganho de peso, que é algo que os pacientes têm reclamado muito, eu vejo isso muito no consultório, um ganho de 5, 10 quilos, além de não estar fazendo exercício físico? Rogério, sim, a gente observou isso no consultório. Até engraçado que num primeiro momento praticamente nada, mas ao longo dos meses que foram passando, isso foi aumentando no consultório, e inclusive em alguns casos os pacientes até assim, relatando que eles mesmos já associavam com a questão da pandemia, alguns não. Teve até uma história interessante de uma paciente assim, que ela estava no consultório, ela estava completamente estressada assim, e falava assim: tem nada a ver com a pandemia. Eu estou super tranquila com a pandemia, mas ela a 1000 por hora e cheia de dor. Então, o que acontece? O emocional também vai contar nisso daí. E é o que eu falo que é o cuidado que a gente tem que ter. Eu falo muito assim, no meu consultório hoje, no dia a dia, praticamente 90% do que eu trato é ombro. Eu faço mais área de ombro e cotovelo, mas é mais frequente a questão de ombro. Eu não trato ombro, eu não trato raio-x, você tem que ver o paciente. E muitas vezes a lesão, a dor no ombro que o paciente sente, não tem nada a ver com o ombro propriamente dito. Eu tenho que entender essa rotina dela de casa, de home office, de homeschooling, uma série de coisas, porque senão você não vai fazer uma conduta adequada para resolver o problema. Se tiver uma causa, e você não cortar aquela causa, não adianta simplesmente ficar dando, às vezes, uma caixinha de remédio. E, Sandro, as pessoas estão com receio de ir ao consultório, porque é igual a gente estava comentando aqui agora, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa se automedica, vai esperando até chegar no estágio que não consegue mais se automedicar e melhorar a sintomatologia e procura um médico especialista. Como que tem sido essa questão da pandemia no consultório da ortopedia? Você acha que já atrapalhou muito, tem atrapalhado, ou as pessoas estão no nível de estresse, de dor osteoarticular tão grande, que agora fala assim, não, agora eu tenho que tratar de qualquer jeito, porque não está dando mais para ficar em casa assim? Nós passamos por fases, né, Rogéria, nesse um ano e pouquinho. No começo, os primeiros 2, 3 meses, os pacientes estavam realmente com pânico de qualquer coisa. Cirurgia, então, nem pensar. Eu acho que tudo é uma questão de bom senso. Se você tem uma fratura, uma coisa urgente, e que você tem que fazer, você tem que correr os riscos. Mas se você tem uma possibilidade de tratar aquilo sem a cirurgia e o paciente está com receio, tem que pesar na balança.
Do ponto de vista de consulta em si, quando você tem esse aumento de casos e tudo, dá uma oscilada às vezes no consultório. Mas eu acredito que o consultório, hoje, ele sente menos. A decisão de operar, quando o paciente pode postergar, é que ele está postergando. E agora, com a perspectiva das pessoas se vacinarem também, elas falam, não, peraí, deixa eu esperar vacinar e tudo. Só que tem casos que não dá para esperar. Eu dei o exemplo da fratura aqui, mas tem lesões que não são fraturas, tem lesões tendinosas que têm uma dor muito importante. E o paciente realmente ele fala, olha, eu preciso operar, eu não aguento mais. Então, nesse 1 ano e pouquinho de pandemia, teve essas curvas aí. A gente estava praticamente perto do normal, quando veio agora, final de fevereiro, aí deu uma parada geral de novo. Mas as pessoas hoje, de maneira geral, são mais conscientes, elas vão ao consultório, vão de máscara, tem a questão de distanciamento, graças a Deus a maioria está procurando, pelo menos na minha área. Mas a gente vê relatos de colegas de outras áreas até preocupantes. Eu estava conversando com um colega oftalmologista esses dias que no cadastro dele, no ano passado, ele mexe numa área de glaucoma, que você tem que monitorar de perto, 400 pacientes deles não voltaram para medir a pressão do olho. Isso aí pode ocasionar até uma cegueira depois. Então, assim, é o que a gente tem que equilibrar, né, nessa pandemia, que não está fácil de equilibrar, esse bombardeio de informações, essa política no meio, e às vezes a pessoa fica sem saber o que fazer. Então, de maneira geral, hoje as pessoas já estão mais à vontade, entre aspas, para procurar o consultório. Se tiver um procedimento, aí ela já pesa um pouquinho. É o que a gente tem observado. Eu assisti de perto um caso bem chato de uma senhora que evitou a medicina, evitou, não quis de jeito nenhum ir em médico, era uma diabética, hipertensa, e foi evitando, e no que foi evitando, e mais a ociosidade, e mais a própria idade, o sedentarismo veio acontecendo, foram vindo dores, e infelizmente debilitou-se muito. A gente percebeu uma debilitação muito forte que aconteceu por evitar os exames de rotina, os acompanhamentos médicos de rotina, e a ironia é porque era no medo de Covid, né? E aí pegou a Covid, não tinha resistência e a Covid levou. Então é uma ironia muito grande, né? De por ter medo, não cuidou. Por não ter cuidado, o sistema imunológico caiu. Caiu a defesa, não respondeu bem. Caiu a defesa, o preço foi alto. É o preço do medo. Tanto que é importante, né, a gente fazer as nossas consultas, as nossas prevenções em todas as áreas, né, na vascular, na ortopedia, na cardiologia, porque a sua doença de base você tem que tratar, não pode descuidar. Sim, com certeza. É aquilo, Rogério Eudécio, que eu falei, virou um bombardeio de informações e hoje você não consegue filtrar mais, e com as mídias sociais aí, talvez o WhatsApp, nesse aspecto é o pior deles, porque vira uma coisa assim que não tem freio. As pessoas vão postando coisa, postando, e não sabem nem o que está postando, e é muita desinformação. E tem hora que até nós mesmos, quando não é da nossa área, você fala, onde é que eu vou buscar uma coisa confiável aqui? Você nem sabe mais onde confia. Por isso que eu falo, quando tem um espaço igual esse de vocês aqui, que tem que, mais uma vez, parabenizar, eu acho que é um privilégio de conseguir passar informações que a gente considera que tem alguma consistência, que é alguma coisa confiável. Sandro, e para a gente finalizar a nossa entrevista, algo que tem me preocupado muito por ter adolescente em casa e criança também, né? Os meninos estão aí crescendo, essa questão deles ficarem mais em casa, sempre no computador, fazendo aula. Eu vejo que a questão da postura, por exemplo, do meu mais velho, do João Pedro, anda uma postura muito ruim. Esse tipo de perfil de paciente, ele tem estado mais no consultório do ortopedista? As mães têm tido essa preocupação? Qual o tipo de zelo, de preocupação que a gente tem que ter com essas crianças, esses adolescentes em casa, relacionado à postura? Na verdade, Rogério, assim, como diz, eu tenho filho também em casa, né, com as idades semelhantes a dos seus, a gente está sofrendo isso.
E eu acho que talvez a gente está sofrendo mais, porque a gente está vendo, né? Quando vai para a escola, ele fica debruçado na carteira, a gente não vê, e agora a gente está vendo isso no dia a dia. Não, e a gente ficava assim também, né? Dava o cansaço, você se soltava na cadeira, assim, na escola. Não, mas a gente corria bem mais. Mãe é preocupada, você sabe como é que é mãe, mas a gente corria bem mais, a gente exercitava muito mais, Rogéria. Sim, com certeza. Talvez, Rogério, o que eles estão sentindo mais, lógico que é perfil de cada criança, tem criança que gosta mais do computador mesmo, talvez eles estão sentindo mais é a falta de atividade física, de coisa em conjunto, porque aquela história aí que o para fica com a vida sedentária, mesmo para a criança, né? E a postura vai ficando ruim por uma série de fatores. O pré-adolescente e o adolescente em si, ele já é mais, né, mais rebelde, vamos dizer assim, já não quer sentar direito e tudo. Se ele não está fazendo uma atividade constante, ele vai a tendência a piorar isso daí. E aí pode aparecer uma cifose postural e tudo, nada que vai ter que colocar nenhum colete nem nada, mas você tem que tentar corrigir isso daí. Então, em casa, tentar dar umas corrigidas aí na medida do possível da postura e tentar estimular uma atividade física dentro do possível da pandemia. Lógico que com isso daí, meus meninos praticavam karatê, faziam aulas fora e tudo, teve que cancelar tudo. Você tem que fazer o que dá para fazer. Desce, quem tem piscina no prédio ou em casa vai para a piscina dar uma exercitada, tem que tentar sair, porque assim, os meninos também começam a ficar na frente do computador e eles começam a gostar muito disso. Ele quer sair da aula e depois quer ir para o videogame, quer ficar ali. Sim. E aí vira uma guerra para você tirar ele daquela situação. Essa era a diversão deles, né? Essa Exatamente. Já era a diversão deles, só que eles iam para a escola, voltavam e tinha essa questão em casa de divertir com videogame, enfim. Só que agora não, é tudo sempre muito na tela, né? E assim, e ele não pode sair com um coleguinha para se divertir. Então, assim, a gente Exatamente. Também não tem como barrar muito essa questão de estar na internet, né, no online. Sim, com certeza. Tá brincando não, ser grande. Pai e mãe. É um desafio grande. Esse negócio já foi mais fácil, né, Rogério? Tá pensando o quê, né? Você achava que era difícil ser pai e mãe? Pensa ser pai e mãe na pandemia. Aí é um suplício. Mas continua sendo muito prazeroso. Com certeza. Sandro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Um amigo querido de muitos anos, meu e do Marcelo. Nossos filhos têm a mesma idade. A esposa do Sandro, uma querida, paciente, amiga, a Jana. Um beijo enorme para ela. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa, nosso Papo Saudável, trazendo aí sua energia, a questão do movimento e, por que não, ter uma vida ortopédica, vamos falar assim, né, do ponto de vista ortopédico, mais saudável. Com certeza. Rogéria, obrigado, Eudécio, obrigado pelo carinho do convite, Rogéria. Eu falei, quando a gente recebe um convite desse, é quase que a gente fica lisonjeado e é quase que uma obrigação nossa de tentar contribuir de alguma maneira. Eu espero que realmente a nossa conversa hoje aqui tenha contribuído para que a gente leve alguma coisa de positivo aí. Parabéns, Eudécio, parabéns, Rogéria. Eu acho que esse projeto de vocês tem tudo para cada vez voar mais. Amém, que assim seja. Muito obrigado, Sandro. Obrigado pelo incentivo, né, por essas palavras. Desde o início foi essa a ideia, compartilhar informações relevantes, favorecendo a vocês que estão aí nos assistindo. Um forte abraço, um prazer enorme. Sandro. Obrigado. Fique aí. Tchau, até a próxima. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic.
valorizando o seu sorriso. Estamos de volta, depois de falar sobre a saúde, né, a fisioterapia, a parte ortopédica relacionada à dor, na pandemia, no trabalho em casa, no homeschooling. Agora nós vamos falar de um tema que eu espero que o meu marido assista, né, e me traga um presente, porque vamos falar do Dia das Mães, para todas as mães, com o nosso amigo, com o nosso parceiro, André Nunes, que veio para falar, né, desse universo feminino, do Dia das Mães, e dar altas dicas, não só para mim, que sou mamãe, mas para todas vocês, mamães que estão em casa. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, olá a todos. Saudade de vocês, saudade de estar presente. Sintam-se abraçados. É um momento que a gente está passando, mas logo vai passar. O que importa é que a gente está com saúde. Isso mesmo, André. É isso aí. André, é muito bom, sabe? A gente fala primeiro, né, meu amigo, de doença, nós falamos muito das patologias que têm nos afligido em casa. Agora, trazer para quem está em casa esse tema leve, falando aí do Dia das Mães, é um prazer para nós aqui. Um carinho, né? Vamos começar? Bom, André, me fala aqui, o que a mãe, né, essa mãe da pandemia, essa mãe atual, essa mãe que se envolve aí com tantos conceitos, o que ela pode esperar para o Dia das Mães, para ela se sentir assim, abraçada, acolhida, querida, porque as mamães, olha, estão precisando, porque a carga tá dura, tá pesada. Tá assim, não só as mães, né, Rô? Tá pesado para todo mundo. Mas hoje, não sei se vocês se lembram do nosso último encontro, que foi para a questão de Ano Novo, de Natal, as festas de fim de ano, que eu falei que as regras eram não ter regra. Então, continua valendo isso mais do que nunca, gente. Hoje em dia é conforto, é estar bem, e surgiu agora uma onda, que é a onda Conf, ou Confai, que é aquela pegada de roupas de moletom, roupas confortáveis, que você fica normalmente em casa, saiu para a rua. Saiu para a rua, entre aspas. Saiu para a rua hoje é o que estamos fazendo. Videochamada, esses encontros online, trabalho de home office. Então, hoje em dia, o que era roupa de ficar em casa, o que não tinha tanta importância, hoje tem uma importância tremenda. E está sendo aceito em tudo. Então, você pode, mais do que nunca, por exemplo, colocar uma calça de moletom com um tênis ou um escarpanzinho, colocar um blazer e uma blusa de malha e você tá incrível, tá linda, tá super atual, tá moderna. Eu acho que hoje em dia o que mais vale é você se respeitar, se conhecer e respeitar o seu momento, a sua vibe. Se essa mãe quer no domingo passar o dia com os filhos e correr, brincar com os filhos de vestidão longo, descalça, descabelada, vale. É o seu dia, é o seu momento. Agora é fazer o que você tem vontade. Isso é esse estilo para aparecer nas lives ou sair mesmo, na real, sair de casa com essas roupas mais confortáveis. Exato. André, eu não dá para sair assim. É justamente isso, Eudécio. Hoje o estilo Conf, ele veio para desmistificar. Não existe mais roupa de estar em casa e roupa de sair. Até porque hoje o nosso sair é em casa. A gente se diverte com as lives, a gente está reinventando e aprendendo a cozinhar. Eu já engordei e emagreci várias vezes nessa pandemia. A gente malha em casa, enjoa de malhar em casa, para de malhar, vai comer, e mais do que nunca o que vale é isso, é o bem-estar. E John, o que a gente tem procurado durante a pandemia para ressignificar essa questão de bem-estar? Hoje o bem-estar é mais do que nunca, não você estar bem com o seu físico, com o seu corpo, que continua sendo um ponto forte. Mas a prioridade hoje é você estar bem aqui. Você estar bem mentalmente e espiritualmente. Então, a gente nunca esteve tão preso. Só que é um convite a essa prisão que a gente repense, que a gente se reinvente, se redescubra.
E essa questão aí que entra a questão do conf, do confai. Hoje em dia a gente está desmistificando tanta coisa, derrubando tanta coisa, que não seria lógico você não desmistificar a moda também. E aí onde que veio essas roupas de ficar em casa, que hoje vai para tudo. Você tem um trabalho que fazer, visitar um cliente, mulher, mãe, tá em casa de calça de moletom, como eu falei, para coloca uma blusa, uma camiseta e joga um blazer, joga uma terceira peça. O tênis nunca fez tão parte do guarda-roupa feminino como faz agora. E tá legal, tá aceito, sabe? E também não tira o direito daquela outra mulher que não gosta do tênis, que é a fã número 1 do salto, daquela sensualidade, daquela feminilidade. É válido. E por que não você misturar tudo isso? Por que não você se descobrir, se aventurar no seu guarda-roupa, se descobrir uma nova mulher, uma nova mãe? Eu acho que hoje em dia, nesse mundo que a gente está vivendo, esse ficar em casa está te permitindo fazer tanta coisa, sabe? É um momento em que o mundo todo parou e que a gente pode aproveitar essa pausa no mundo que talvez ninguém nunca mais vai ter, para poder se reinventar, se redescobrir. As pessoas estão descobrindo como é o cabelo delas naturalmente. Então, por que não se permitir? Vai viver, vai se jogar. Talvez hoje nesse Dia das Mães, vão ter muitas mamães que há muito tempo não tinham oportunidade de passar um domingo tão tranquilo e aproveitar um dia tão bacana com os seus filhos, e agora talvez tenha essa oportunidade. Então, talvez muita pessoa do mundo da moda que está assistindo ou que vai ver isso vai torcer o nariz porque eu estou falando. Mas eu acho que a moda hoje é você estar bem, se sentir bem, você se sentir feliz, estar leve. E isso é o que você tem que se importar. Esquece os quilinhos a mais, esquece a questão de contar calorias, só vai viver, só vai aproveitar o seu momento. Depois a gente corre atrás do prejuízo de novo. Ah, é isso aí, adoro suas dicas sempre. E a gente vê que é uma tendência não só nas roupas, mas também nos sapatos, né? Grandes indústrias, né, do ramo dos sapatos estão fazendo isso mesmo, investindo nos tênis, investindo em rasteirinhas super confortáveis e até chinelinhos de quarto extremamente estilosos, que tá fantástico, que você pode usar até para receber alguém que porventura vai na sua casa, né? Então, assim, para quem já vacinou, para quem vai receber, por exemplo, a própria mãe ou o próprio pai, você tá lá confortável e estilosa com essa nova tendência. E as cores, André? Como é que está a questão da cartela de cor? Também está bem democrática ou tem a cor da moda, a cor do momento? Gente, existe muito essa questão de cartela de cor. Quais são as minhas cores? Eu vou ser bem sincero para vocês. Para todo mundo pode todos os tipos de cores, tá? Existe uma variedade muito grande de cores. Existe o amarelo, por exemplo, que é o tom do momento. Ele começa de um tom de amarelo e vai até outro tom. O tom de amarelo que dá certo para a Rô não é o mesmo tom de amarelo que dá certo para mim? Isso eu concordo. Mas aí é questão de identificação. Se eu insistir e quiser usar, é direito meu também. Mas, claro, existem tons, existem variações que vai dar certo para mim. Tem outra variação que vai dar certo para o Eudécio, outra variação que vai dar certo para a Rogéria. Então, no meu caso, por exemplo, no estudo de cartela de cores, a minha cartela de cores é a Inverno Brilhante, que são os tons mais clarinhos, mais sucintos, mais leves, os famosos candy colors, que, por exemplo, não é o caso da minha blusa, mas eu adoro essa cor. Por que não? O André, e o Dia das Mães desse ano está coincidindo, e normalmente coincide sempre, né? Com a chegada de maio, chega o inverno aqui para nós goianos. De certa forma, isso requer roupas mais aconchegantes, mais quentinhas, né? Porque isso acontece, né?
é muito nítido. Esse final de semana para cá, houve uma mudança no clima muito perceptível. Inclusive, hoje está mais fresquinho, né? Uhum. Isso reflete na escolha do presente que a gente vai dar para nossas mães, para as mães dos nossos filhos, né? Meu amigo Marcelo. Fica de olho, porque o Eudécio quer saber tudo para ele comprar o presente de Jaque. Jaque vai chegar presente esse final de semana. Você acha que eu já não pensei, Marcelo, né? E Eudécio, tem uma lista aqui que eu posso ajudar vocês. Sabe que adorei isso. Mas o André, dessa vez vai uma cota, tá? Uma cota fixa, que se passar daquilo, a loja assume. Porque da última vez que eu fui lá com a intenção de comprar um valor, né, saiu lá umas 4, 5 vezes porque o vendedor... Mas é porque você não forte. explicou, Eudécio. Você não falou que aquele valor não era por parcela. Eu entendi que era por parcela. Ô, André, mas também vamos e convenhamos, né? Se tudo fica maravilhoso na esposa de Eudécio, minha amiga Jaque, o que pode fazer, derrete. gente? A gente derrete o Bolsa Ambulante. Casou com mulher bonita, dá nisso. É isso aí, gostei. Mas, voltando à sua questão, Eudécio, eu acho que agora é um momento em que todo mundo está repensando várias coisas. E, mais do que nunca, o presente tem que fazer sentido. Eu acho que a hora de escolher um presente é sempre uma hora... que você tem que estar em conexão. Eu sempre falo para as pessoas, para os meus clientes, se você vai dar o presente por obrigação, não dê. Sabe? Porque na hora que você vai escolher o presente, você tem que pensar em algo que te agrade, porque você está presenteando, e que mostre que você pensou naquela pessoa, que você teve aquela pausa no seu tempo para ir lá, para escolher, para pensar, se dedicou. E o carinho que você está querendo demonstrar, e mais do que nunca tem que parecer com o presenteado. Então você tem que conseguir fazer esse link, essa conexão entre você e a pessoa. Até porque aquela peça, falando de roupa, que você vai presentear, vai ser sempre uma coisa que a outra pessoa, quando usar, vai lembrar de você. Então tem que ser uma coisa que agrade os dois lados e que reflita bem os dois lados. Sobre essa questão de clima, eu acho que agora é o momento de você observar mais a realidade de vida dessa pessoa que vai ganhar o presente. É um momento de você procurar saber o que realmente essa pessoa está precisando. É um momento de você somar no closet dela. Aquela pessoa está precisando de roupa de frio, porque não adianta nada. A gente tem, durante a noite, alguns momentos mais frescos, vamos colocar assim, porque não é do nosso clima, não é da nossa região. E não adianta você dar, por exemplo, agora um casaco super pesado e a pessoa não vai nem viajar para poder usar. Então, eu acho que agora é a gente significar e realmente prestar atenção no que realmente precisa, no que realmente vai fazer diferença e somar no guarda-roupa daquela pessoa. Se a pessoa já está com alguma viagem em vista, já está podendo se programar e vai para um lugar frio e está precisando, invista nos casacos pesados. Se ela quer um sapato, se ela quer um moletom, ou se ela quer um vestido longo, fresquinho, aí é o que vai fazer com que aquilo seja importante, significativo para a pessoa que vai ganhar o presente. Então, bora, estava pensando aqui, vamos fazer uma coisa muito bacana, que eu acho que a gente nunca fez aqui no programa. Vamos fazer um quiz de pergunta e resposta, para a gente bater uma bola, para a gente finalizar esse quadro de uma forma bem bacana? Bora! O ano passado foi um ano, assim, não que esse ano não seja, mas é um ano realmente divisor de águas, um ano bem difícil. E que muitas datas comemorativas ficaram sem presentes. E hoje, até vendo outras entrevistas, né, tem-se visto que gaste pouco, mas dê alguma coisa. Então, as pessoas vão, nesse mês de maio, para as mães, eu acredito que nós vamos poder dar e receber mais presentes. Então, vamos lá. Primeiro quiz.
dar presente de Dia das Mães ou não dar presente de Dia das Mães por causa da situação econômica, talvez, do mundo e da pessoa? É para mim ou é o Décio? Para você. Nós vamos poder dar presente para a mãe ou não dar presente para a mãe? Então, eu já penso de uma forma um pouco mais profunda, mais filósofa, vamos colocar assim. Eu acho que, na verdade, é um momento para você fazer uma avaliação. Por quê? Não adianta você, que não está podendo agora, que acabou de perder seu emprego, porque isso é uma realidade que tem acontecido com muitas pessoas, ou que não tá podendo, de alguma forma, financeiramente, fazer esse agrado. E tem muitas outras formas que nós sabemos que a mãe talvez até dê muito mais importância de agradar e de presentear. Então, lógico, dê presente. Mas é um presente, então dê o presente, isso. Exatamente, dê o presente, só que um presente de acordo com a sua realidade. Esse presente pode ser o quê? Um almoço, uma visita, uma caminhada num parque, uma flor, uma foto, um abraço, uma mensagem, uma ligação. E para muita gente, até mesmo um pedido de desculpas, né? Sim. Então, assim, vamos presentear nossas mães da forma que for possível, que couber no nosso bolso. Um presente para lá de simples, que não custa nada de dinheiro e que faz uma diferença enorme. Escreve uma carta. Escreve uma carta de próprio punho. Lembra da última vez que vocês fizeram uma carta de próprio punho para alguém? Eu lembro. Escreva uma carta de próprio punho para sua mãe, dizendo tudo que você sente. Isso é muito importante para quem recebe, tá? Eu encontrei uma carta que eu escrevi para minha mãe há uns 20 anos atrás, mexendo nos pertences da minha mãe. Vocês não têm noção da emoção que é uma carta, simples carta, escrita com seu próprio punho. Sua mãe vai gostar muito e vai guardar. Eu tenho certeza, por uma vida inteira. E tudo que é verdadeiro, que é sentimento, tem um significado e uma importância que é imensurável, né? Nada compra, nada paga. E eu acho que hoje, por tudo que o mundo todo está passando, e algumas pessoas mais fortes ainda, esses momentos devem ser muito mais valorizados. Então, aquele almoço que você tem com os amigos nunca foi tão importante e teve tanto significado. Uma carta, como que você exemplificou. Então, agora, quer dar presente? Dê presente. Gente, vai lá na minha loja. Eu estou precisando vender. Tem ótimos presentes. Mas junto com os presentes incríveis que eu e minha equipe vai proporcionar para vocês, não custa nada. Fala um eu te amo, manda uma mensagem, faz uma ligação, escreve uma carta. Confesso para vocês, eu pareço ser super despachado, mas eu tenho uma trava gigantesca em falar dos meus sentimentos, sabe? Principalmente para quem eu seria capaz de dar a minha vida. Minha mãe, um exemplo disso. Então, assim, aniversário da minha mãe, eu fico super sem jeito de ir lá abraçar e falar parabéns. Eu tenho isso comigo, sabe? É uma idiotice, mas eu tenho essa trava. Então, eu tenho o hábito, porque eu gosto dessa questão de carta, de escrever, e eu adoro escrever. Então, realmente faz parte. E independente, você pode dar uma bolsa de grife, mas se junto tiver uma carta de próprio punho, eu tenho certeza que esse vai ser o presente mais incrível dentro do pacote. O meu momento é um pouco delicado, porque essa mulher que me trouxe a vida, que me deu a vida, que segurou nas minhas mãos, me balançou, me ensinou os primeiros passos, me ensinou a tornar um ser humano que sou, que acompanhou, que lutou, que me ajudou à escola, que trabalhou bravamente
que sempre foi uma doçura, uma pessoa meiga, uma pessoa companheira, um sorriso fácil, incentivadora, lutadora. Um presente, né? Um presente. Eu sou uma pessoa muito privilegiada de ter nascido da Dona Zélia. Dona Zélia, que mãe, amiga, tia, prima, esposa, companheira, uma mulher para se admirar, né? Sabe aquela quando a gente vê uma pessoa e dá vontade e a gente fala assim, ai, que vontade de levar para casa. Eu nasci de uma assim. Na minha casa, eu cresci sob a educação de uma mãe assim, que todo mundo gostaria de ter em casa. Essa mulher me deu muito amor, me preparou para a vida, lutou. E ela se foi há poucos dias. Mãe, obrigado pelo privilégio de ser seu filho. E que todos os filhos abracem suas mães e digam isso. Obrigado pelo privilégio de ser seu filho. Te amo demais. Onde quer que a senhora esteja nesse momento, obrigado, muito obrigado mesmo, minha mãe, por tudo. É isso. É isso aí, gente. Então, até o nosso próximo programa, até o nosso próximo encontro. Fiquem sempre com a gente. E feliz Dia das Mães para todas as mães, as que estão presentes e as que foram viajar, né, Eudécio, como a sua mãe. Eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar para ela, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo, né, do nosso coração, do coração de vocês. Até o nosso próximo programa. Até o nosso próximo programa.